Pare por um instante. Respire fundo. Talvez você esteja cansado por dentro. Cansado de esperar respostas, cansado de lutar em silêncio, cansado de acordar todos os dias tentando parecer forte. E o mais difícil é que existem dores que ninguém percebe, sorrisos por fora, mas um coração pesado por dentro. Talvez hoje, agradecer seja a última coisa que passa pela sua mente. Porque quando a alma está cansada, louvar parece difícil. Mas escute isso com atenção. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sempre. Até nos dias difíceis. Até quando você não entende. Até quando o coração está ferido. E eu sei, isso não é fácil. Porque existem fases da vida em que a pessoa ora e parece que nada muda. Dias em que o silêncio machuca. Dias em que você olha ao redor e sente que Deus está abençoando todo mundo, menos você. Talvez você esteja exatamente assim agora, sem forças, sem ânimo, quase perdendo a esperança. Mas Deus trouxe você até aqui hoje, porque Ele quer curar algo dentro da sua alma. Vamos orar juntos agora. Pai amado, Tu conheces o peso que tenho carregado em silêncio. Tu sabes das batalhas emocionais, das frustrações escondidas, das noites em que chorei sem que ninguém visse. E hoje eu me coloco diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem aparência, sem tentar parecer forte. Porque a verdade é que existem momentos em que meu coração se sente cansado demais para agradecer. Existem dias em que a dor fala mais alto que a esperança. Dias em que o desânimo tenta dominar minha mente e eu quase me esqueço de tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. Mas mesmo assim, Tu continuas aqui. Mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua me sustentando. A Tua palavra diz em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, fica comigo agora, Pai. Cura o que está ferido dentro de mim. Fortalece minha fé e me ajuda a enxergar Tua presença mesmo em meio às lutas, porque eu sei que o Senhor não me abandonou e mesmo nesse processo difícil, Tu ainda estás cuidando de mim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se essa oração falou com sua alma até aqui, escreva nos comentários. Deus ainda está cuidando de mim. Existe algo poderoso que muitas pessoas só aprendem depois de passar pela dor. A gratidão muda o coração, não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque, aos poucos, a presença de Deus começa a ocupar o lugar da angústia. E talvez hoje, o Senhor esteja querendo te ensinar exatamente isso, que sua vitória não começa quando tudo melhora. Sua vitória começa quando você decide continuar confiando mesmo em meio ao caos. O profeta Abacuque entendeu isso profundamente. Em Abacuque 3, 17 e 18 está escrito: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Perceba a profundidade disso. Ele estava perdendo tudo. As plantações, os recursos, a provisão, tudo parecia dar errado. Mesmo assim, ele declarou: eu me alegrarei no Senhor. Isso não era emoção, era fé. Era alguém dizendo, mesmo sem entender, eu continuo acreditando que Deus ainda está no controle. E talvez essa seja a palavra que Deus quer plantar hoje dentro do seu coração. Você não precisa esperar tudo melhorar para voltar a confiar. Porque enquanto você agradece, Deus fortalece sua alma. Enquanto você louva, Deus renova sua esperança. Enquanto você permanece firme, o Senhor começa a agir em áreas que você nem consegue enxergar. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes permiti que a dor roubasse minha gratidão. Fiquei tão focado no que ainda não aconteceu, que me esqueci de perceber quantas vezes o Senhor já cuidou de mim. Perdoa-me, Pai.
Perdoa-me pelas vezes em que o desânimo falou mais alto, pelas vezes em que reclamei mais do que agradeci, pelas vezes em que a tristeza ocupou todo o espaço dentro do meu coração. Mas hoje eu decido mudar minha postura diante de Ti. Mesmo nas lutas, eu quero continuar confiando. Mesmo nas esperas, eu escolho permanecer firme, porque a Tua palavra diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu entrego minhas frustrações, meus questionamentos, meus medos escondidos e peço, renova minha esperança. Ensina-me a agradecer até pelas pequenas coisas, pelos livramentos que eu não vi, pelas portas que o Senhor fechou para me proteger, pelas vezes em que o Senhor me sustentou sem que eu percebesse. Que minha fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Tu continuas sendo Deus em qualquer estação. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você decide hoje confiar em Deus mesmo sem entender tudo, declare nos comentários: eu escolho confiar mesmo na espera. Agora escute isso com muita atenção. O inimigo tenta fazer você acreditar que Deus se esqueceu de você. Ele tenta alimentar pensamentos de derrota, cansaço, desânimo e silêncio. Porque quando uma pessoa perde a esperança, ela começa a desistir por dentro. Talvez ninguém perceba, mas existe uma luta acontecendo na sua mente todos os dias. Uma batalha silenciosa, pensamentos dizendo, nada vai mudar, Deus não está ouvindo, você vai continuar sofrendo. Mas isso não vem de Deus, porque a palavra diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão. Isso significa que Deus sabe que existem momentos em que você fica fraco, momentos em que o coração se desgasta, em que a alma se sente sem forças, em que até orar parece difícil, mas o Senhor não abandona você nesses dias. Na verdade, é justamente nesses momentos que Ele mais se aproxima. E talvez hoje, Deus esteja dizendo ao seu coração, e você ainda vai voltar a sorrir, você ainda vai viver dias de paz. Essa luta não vai destruir sua vida, porque o sofrimento não é o capítulo final da sua história. Vamos orar juntos mais uma vez. Pai amado, existem momentos em que meu coração se sente esgotado, momentos em que o desânimo tenta tomar conta da minha mente, momentos em que a espera parece longa demais e eu me sinto sem forças para continuar. Mas hoje eu corro para a Tua presença mais uma vez, porque eu sei que só o Senhor pode renovar aquilo que está quebrado dentro de mim. A Tua palavra diz em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, eu declaro pela fé, essa noite difícil não será eterna. Essa dor não vai permanecer para sempre. Renova minhas forças agora, Pai. Toca minha mente cansada. Cura minhas emoções feridas. Arranca todo o peso espiritual, toda tristeza profunda, todo sentimento de abandono e coloca dentro de mim uma esperança nova. Mesmo que eu ainda não veja mudanças, mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, eu escolho continuar acreditando que o Senhor está trabalhando ao meu favor. Fortalece minha fé para continuar. Quando meus pensamentos quiserem desistir, me sustenta. Quando minha esperança enfraquecer, me lembra das Tuas promessas. Porque eu sei que o Senhor continua escrevendo minha história. E aquilo que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você acredita que Deus ainda está trabalhando na sua vida, escreva nos comentários. Minha vitória está chegando. Existe algo que muitas pessoas não percebem. A gratidão não muda apenas o ambiente ao seu redor. Ela muda você por dentro, porque quando você começa a agradecer, seus olhos começam a enxergar diferente.
Você passa a perceber livramentos que antes ignorava, cuidados de Deus que passavam despercebidos, orações que já foram respondidas, e aos poucos, a fé volta a respirar dentro de você. Talvez o problema tenha feito você esquecer o quanto Deus já cuidou da sua vida. Mas pense por um instante, quantas vezes você achou que não suportaria, e mesmo assim, Deus sustentou você. Quantas vezes parecia o fim, mas o Senhor abriu um caminho inesperado. Você chegou até aqui porque a mão de Deus nunca saiu da sua vida. Em Lamentações 3, 22, 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Cada manhã. Isso significa que mesmo depois de noites difíceis, Deus continua liberando misericórdia sobre sua vida. E talvez hoje, o Senhor esteja apenas esperando você voltar a confiar nele novamente. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque mesmo em meio às minhas lutas, o Senhor nunca deixou de cuidar de mim. Existiram dias em que eu pensei em desistir, dias em que a tristeza tenta me afundar, dias em que minha fé ficou abalada, mas mesmo assim, tua mão continuou me sustentando. Obrigado pelos livramentos que eu não percebi, pelas portas que o Senhor fechou para me proteger, pelas vezes em que o Senhor me deu força sem que eu entendesse de onde ela vinha. Hoje eu escolho lembrar do teu cuidado. Escolho lembrar que o Senhor nunca falhou comigo. A tua palavra diz, em Salmos 103:2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então cura minha memória espiritual, Pai. Não permita que a dor me faça esquecer quem tu és. Quando o medo tentar voltar, me lembra dos milagres que o Senhor já realizou. Quando o desânimo aparecer, me ajuda a recordar que o Senhor continua no controle. E mesmo antes da resposta chegar, eu escolho te agradecer, porque eu sei que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir no tempo certo. Enche meu coração de paz, renova minha alegria e fortalece minha comunhão contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você escolhe hoje agradecer mesmo em meio às lutas, declare nos comentários: Deus nunca deixou de cuidar de mim. Agora guarde isso profundamente no seu coração. Você não chegou até aqui por acaso. Deus permitiu que essa mensagem encontrasse você hoje, porque existe algo que Ele quer restaurar dentro da sua alma. Talvez a vida tenha tentado apagar sua alegria. Talvez as lutas tenham enfraquecido sua esperança. Talvez o cansaço emocional tenha roubado sua vontade de continuar. Mas Deus ainda está trabalhando. Mesmo no silêncio, Ele continua agindo. Mesmo quando você não percebe, o Senhor continua preparando caminhos. Porque quem aprende a confiar em Deus em meio às dificuldades, descobre uma força que o mundo não consegue explicar. Em Neemias 8:10 está escrito: a alegria do Senhor é a vossa força. Perceba isso. Sua força não vem das circunstâncias. Sua força vem da presença de Deus. E quando você volta a agradecer, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade perde espaço. O medo perde força. A esperança volta a nascer. Vamos fazer essa última oração juntos. Pai amado, obrigado porque o Senhor falou comigo hoje. Obrigado porque mesmo em meio às minhas dores, o Senhor não desistiu de mim. Hoje eu entrego diante de Ti toda a tristeza, todo o peso emocional, todo o desânimo, toda a frieza espiritual. Eu não quero mais viver dominado pela preocupação, nem permitir que as circunstâncias roubem minha fé. A partir de hoje, eu escolho confiar em Ti novamente. Escolho agradecer mesmo durante o processo. Escolho permanecer firme, mesmo sem entender tudo. Escolho acreditar que o Senhor continua abrindo caminhos onde eu não consigo enxergar saída. Renova minha alegria, Pai. Traz vida nova para minha alma. Fortalece meu coração. Restaura minha esperança. Que minha fé não dependa do que eu vejo,
mas da certeza de que tu permaneces fiel em todo o tempo e que daqui para frente minha vida seja marcada pela confiança, pela gratidão e pela paz que vem da tua presença. Eu declaro que essa fase difícil não vai me destruir. Pelo contrário, ela vai fortalecer minha fé, aprofundar minha intimidade contigo e se transformar em testemunho, porque o Senhor continua cuidando de mim, mesmo nos dias que eu não consigo entender. Em nome do Senhor Jesus, amém. Guarde essa verdade. Deus nunca abandona um coração que continua confiando nele. Se você recebe essa palavra hoje, escreva com fé nos comentários. Eu escolho agradecer em qualquer situação. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.